Hoje a gente vai mergulhar numa das fronteiras mais fascinantes da ciência, uma tecnologia que pode um dia, quem sabe, reescrever a própria natureza de como a vida começa. Pois é, essa é a grande pergunta. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a busca por essa resposta está avançando de um jeito surpreendente. Então, vamos entender isso a fundo. O nome técnico para isso é ectogênese. E, olha, não é um conceito novo, não. Foi criado lá em 1923. O que mudou é que hoje, o que antes era só teoria está se tornando, passo a passo, uma realidade nos laboratórios. Tá, mas como é que se constrói um útero fora do corpo? A ideia é basicamente recriar, peça por peça, as funções biológicas que sustentam um feto enquanto ele se desenvolve. O primeiro pilar dessa tecnologia é a placenta artificial. Dá para pensar nela como se fosse uma versão super avançada de uma máquina que já existe, a ECMO. Na prática, ela faz o trabalho da placenta de verdade. Leva oxigênio, leva nutrientes, basicamente funciona como os pulmões e o fígado do feto. Depois vem o tanque amniótico. Em alguns experimentos, ele até ganhou o apelido de biobag. É um ambiente fechado, estéril, cheio de um fluido que imita o líquido amniótico. Ali dentro, o feto fica protegido, com a temperatura controlada, livre para se mover e crescer como se estivesse no útero. E para conectar tudo isso, existe o sistema de suporte à vida. É um circuito externo que cuida do resto. Entrega de nutrientes, remoção de resíduos, de um jeito parecido com a diálise. E até mantém aquele equilíbrio hormonal super delicado que é essencial para o desenvolvimento. E é aqui que a gente vê como tudo se encaixa de forma brilhante. O mais incrível nesses sistemas mais avançados, tipo o do Hospital Infantil da Filadélfia, é que não tem bomba externa nenhuma. O próprio coração do feto já é forte o suficiente para empurrar o sangue por todo esse circuito. É um sistema de ciclo fechado, imitando quase perfeitamente a natureza. Mas como é que a gente chegou até aqui? Essa ideia não surgiu do nada, claro. Foi uma jornada de um século inteiro, cheia de teorias, patentes e experimentos que foram abrindo o caminho. Tudo começou com o termo lá em 1923 e uma primeira patente nos anos 50. Mas os avanços práticos mesmo vieram no Japão, nos anos 90, com o fetos de cabra. O grande salto, porém, aconteceu em 2017, na Filadélfia, com os cordeiros. E mais recentemente, em Israel, cientistas conseguiram desenvolver embriões de camundongo fora do útero por um tempo recorde. E esse número é a chave. 28 dias. Foi o tempo que a equipe da Filadélfia conseguiu manter fetos de cordeiro que nasceram super prematuros, crescendo de forma saudável nesse sistema. Foi um marco que provou que o suporte de longo prazo era, sim, possível. Mas, calma, é importante manter os pés no chão. O próprio líder desse estudo, o Dr. Alan Flake, diz que recriar uma gravidez humana completa ainda é um sonho distante. O foco da pesquisa hoje é muito claro: salvar a vida de bebês que nascem de forma extremamente prematura. Só que as aplicações podem ir muito além da medicina humana, e é aqui que a história toma um rumo assim, bem inesperado, nos levando para a conservação de espécies. Empresas como a Colossal Biosciences já estão de olho nos úteros artificiais como uma ferramenta para projetos de desextinção. Pensa só, espécies como o mamute lanoso ou o rinoceronte branco do norte. Para animais que não têm mais parentes próximos para servir como barriga de aluguel, essa pode ser a única chance de trazê-los de volta à vida. E com a ciência avançando nessa velocidade, a tecnologia nos força a encarar umas questões bem profundas. A pergunta que fica é: a sociedade está preparada para as implicações éticas, legais, sociais de tudo isso? Porque essa tecnologia não desafia só a biologia, sabe? Ela mexe com as nossas definições mais básicas sobre o que é vida, sobre direitos reprodutivos e sobre a própria estrutura da família. Um dos campos mais complexos que isso toca é o debate sobre o aborto. A ectogênese traz à tona uma coisa chamada teoria da separação. A ideia é que o direito ao aborto seria o direito de remover um feto do corpo, mas não necessariamente de acabar com a vida dele. Se um feto viável pudesse ser transferido para um útero artificial, o cenário ético mudaria por completo, criando uma alternativa. Mas, por outro lado, existe uma longa corrente de pensamento feminista que vê a ectogênese como uma ferramenta de libertação. Lá em 1970, a Shulamit Firestone já defendia que desvincular a gestação do corpo feminino seria o passo final para a verdadeira igualdade de gênero, sabe? Acabando com o que ela via como o fardo biológico da reprodução. E isso nos leva a uma possível redefinição
bem radical de paternidade e maternidade. A escritora Arati Prasad aponta que essa tecnologia poderia permitir que homens tivessem filhos biológicos sem uma parceira, abrir caminhos iguais para casais do mesmo sexo e, no limite, dissolver os papéis tradicionais de mãe e pai. O que nos deixa com uma última reflexão. Se a tecnologia vai redefinir o que é a gravidez, como a gente vai redefinir o que significa ser mãe ou pai? A questão talvez já não seja mais se a ectogênese será possível, e sim que tipo de sociedade a gente quer construir quando ela se tornar uma realidade.